Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal. Até que ponto uma empresa deve investir em treinamentos, em cursos e em palestras? O dia a dia de uma empresa, ele muitas vezes é desafiador, porque existem funcionários que eles vêm com uma carga, todos os funcionários eles vêm com uma carga que eles carregam naturalmente da sua vida, do seu dia a dia, da sua família, problemas familiares, problemas com filhos, fases desafiadoras de educação de filhos. Tudo isso resulta no ser humano que está indo ali trabalhar, o seu funcionário. Esse funcionário, ele chegando para o desenvolvimento da atividade laboral dele, ele enfrenta um time, uma equipe. Essa equipe, ela precisa ter engajamento para que ela funcione naturalmente. O que ocorre muitas vezes? Esse funcionário, ele chega já com uma carga emocional, como os demais colegas, e existe muitas vezes um pequeno conflito, uma pequena dificuldade ali em lidar com o dia a dia. Isso parece inofensivo, porém a longo prazo vai desgastando a equipe. O que o treinamento, o que o desenvolvimento pessoal em si pode auxiliar? Quando um funcionário ele ingressa numa empresa, ele faz todo o processo admissional e faz uma integração. É importante que nessa integração já exista um treinamento, onde vai se passar para esse funcionário a cultura da empresa. Quais são os valores principais naquela empresa? Por exemplo, como falamos ontem, o valor respeito, que ele deve ser um valor de todas as empresas, porque ali no respeito você tem um controle comportamental do funcionário. Se eu tenho uma atitude de respeito com você, você vai me devolver isso, e se você não me devolver, eu vou cobrar isso de você. O que acontece? Dentro desse dia a dia, no processo admissional, você vai treinar esse funcionário já desde o início. Aqui os valores são esses, a cultura é essa. Esse funcionário entrou para trabalhar no time. Esse time não teve engajamento, não teve ali a liga entre os funcionários. O que pode se fazer? Com uma certa frequência, pode ser bimestral, semestral, de acordo com a necessidade de cada empresa. Você vai fazer novas palestras, novos treinamentos. É uma reciclagem. Então, o funcionário ele vai passando por reciclagens de treinamentos, de cursos, de palestras, sempre ouvindo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, sem prejuízo de eventual conhecimento técnico que a empresa precise passar para o funcionário. Então, um funcionário que frequentemente vem participando de palestras, cursos, e não precisa ser algo longo, pode ser dentro da própria jornada. A empresa pode contratar palestras que são curtas, onde faz por equipes ou por turmas, em que o próprio RH consegue auxiliar para que não pare o setor de funcionar. Então, você tem funcionários com ciclos contínuos de treinamentos, de desenvolvimento pessoal, e com isso você vai ganhar em produtividade, no mínimo em produtividade e em motivação. Você tendo profissionais motivados e uma equipe engajada, você vai extrair o melhor que esse funcionário tem para sua empresa, o melhor que ele pode dar pela sua empresa. E isso automaticamente vai retornar em produtividade. Uma empresa produtiva, ela com toda certeza vai ser mais lucrativa, porque vai se extrair o máximo dela. Você deixa de ter funcionários ociosos, funcionários insatisfeitos com o ambiente de trabalho a ponto de se afastar, de apresentar atestados médicos. Reduz inclusive os atestados médicos ou as faltas injustificadas. Então, é extremamente importante o desenvolvimento pessoal de uma equipe, de um time, para que você tenha extraído o máximo desses funcionários. E com isso você gira o seu negócio de uma melhor forma, tem um melhor retorno financeiro, emprega mais pessoas e cumpre a real função social de uma empresa.
a real função social que a própria Constituição Federal traz como obrigação de uma empresa perante a sociedade. É importante que os funcionários estejam engajados para evitar conflitos entre os próprios funcionários. Pense nisso, pense em investir em desenvolvimento pessoal dos seus funcionários, para que isso retorne para você, esse investimento retorne para você, e mais, você vai ter funcionários trabalhando muito mais felizes, e com isso você está contribuindo inclusive para o ser humano, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Afinal de contas, a maior parte do tempo da vida do seu funcionário, ele passa dentro da sua empresa, com os colegas de trabalho, muito mais do que com a própria família. Então é importante um ambiente de trabalho em que existe engajamento, em que exista harmonia, para que esses funcionários deem o melhor deles para a sua empresa. Se ficou qualquer dúvida, se tiver qualquer opinião em relação a isso, sugestão ou dúvidas, a gente fica à disposição pelas redes sociais ou pelos canais de comunicação já descritos no site.